Vamos, nesse estudo, ter uma noção sobre o HSQLDB, que é um banco de dados relacional portável, bem pequeno, bem light, tá ok? Na sequência, vamos estudar como criar uma base de dados nesse HSQLDB e depois como preparar o Eclipse com o JAR, com a biblioteca, com o driver para conectar o HSQLDB. Primeiro, vamos entender o que é o HSQLDB. O HyperSQL Database, isso é o que significa a sigla HSQLDB. O H é de Hyper e SQL e DB de Database, tá ok? O HSQLDB é um banco de dados relacional, é escrito todo em Java. Ele trabalha embarcado, ele trabalha em memória e também pode trabalhar em modo servidor. Ele não é para grandes estruturas, para um RP, ele é para pequenas situações, pequenas soluções. O objetivo principal deste vídeo é mostrar a aplicação dele em aplicações acadêmicas para que a base possa vir conforme vai se copiando o fonte, beleza? Ele tem junto uma ferramenta SQL bem simples, bem clean, é toda manual essa ferramenta, é visual, mas os códigos são manuais. Então, este é o visual da ferramenta, do cliente HSQLDB. No Eclipse, se fôssemos executá-lo, mostrando aqui, duplo clique, ele abre uma conexão e assim a gente tem uma sequência. Então, essa é a janelinha do nosso HSQLDB, a interface do usuário para trabalhar com ele. Tá joia? Bom, antes de começarmos a criar uma base e lidar com essa interface, é bom termos uma ideia dos tipos de dados, que é o fundamental, criar uma base, criar tabelas e precisamos dos tipos de dados, né? Tipos inteiros. Temos o int, que é de 8 bits, ok? No Java ele corresponde ao byte, ao tipo byte, né? O small int, de 16 bits, ele corresponde no Java ao short, ok? O integer, 32 bits, ele corresponde ao int do Java. E o big int, 64 bits, que corresponde ao long do Java. Beleza? Esses são os tipos para inteiros. Para os decimais, tipo numeric ou decimal, quando se faz a definição, é sinônimo numérico ou decimal. Entre parênteses, nós temos o tamanho de bytes e também vírgula, tamanho de bytes, vírgula, quantos pontos de precisão. Tá? Corresponde ao Java, tanto numeric quanto ao decimal, o big decimal, tá ok? Temos ainda no HSQLDB os tipos real, float e double. O real, float e double, todos eles no HSQLDB são sinônimos, tá? E o tipo correspondente no Java é o double, tá joia? Muito bem. Continuando. Outro tipo, boolean. No Java, nós temos também o tipo boolean, mesma coisa, é true, false, né? Ou ele pode, no Java é true, false, null, e no HSQLDB também, tá? E os tipos de caracteres, temos o char, varchar e character no HSQLDB. Todos eles são sinônimos, tá bom? O exemplo seria, tanto para char, varchar ou character, um caractere de 10 bytes, de 10 posições, ok? E esses são os tipos, então, de texto. Aqui está um exemplo de como que seria criar uma tabela. É uma instrução SQL create padrão. Create table, nome da tabela, abre parênteses. Temos a definição o nome, o ID do campo, o tipo de dado, not null também é válido. E aqui nós temos um exemplo, identity. Este identity é para definir auto-incremente. Então, se eu tenho um tipo numérico, identity definido, ele será auto-incremente. O nome, veja o próximo campo. Nome, varchar de 100 posições, nome pode ser nulo, vírgula. A banda é um bit null, aceitável. O null aqui não é not null, é só null, então é aceitável que seja null, isso já é por default, não precisaria nem estar explícito, só mostrar que funciona o comando. O país, varchar de 50, not null. Primary key,
o ID. Estou definindo aqui que aquele campo lá em cima, definido como not null identity, o ID, ele é um primary key. Poderíamos simplesmente colocar primary key também nessa mesma linha do not null identity primary key. Também funcionaria, tá bom? Um outro exemplo, create table CD, tá? Segue todas aquelas instruções, a sequência lá, identity e tal. O que traz aqui é o foreign primary key, a definição primary key, definição foreign key, reference, on delete, on update. Então, as constraints para banco de dados também são plenamente válidos. As instruções SQL são plenamente válidas no HSQLDB. Beleza? O HSQLDB, ele trabalha com um único arquivo, chamado HSQLDB jar. Esse .jar tanto é o server quanto é o client. É ele que a gente coloca na aplicação. Então aqui, pessoal, uma visão geral sobre o HSQLDB foi o que fechamos até agora. Vamos fazer um exemplo de criação de uma base de dados, tá ok? Vamos lá. Executando. Como é que eu executo o HSQLDB? Da maneira que já está configurado essa minha máquina, se eu der um duplo clique num .jar, ele vai executar o Java, vai lançar esse jar como uma execução do Java. Então, dando duplo clique, ele me abre esse ambiente. A primeira etapa do ambiente é o connect. Aqui, settings name. Nós vamos criar uma base de dados e eu vou setar um nome. Não é para a base, é um nome para esta conexão. Para que nas próximas vezes que eu for conectar nessa base, eu possa ver neste recurso aqui, ó, Recent Settings, e as configurações recentes, né? E aqui vai me aparecer o nome da última base que foi criada, o nome que eu dei para a última conexão de base que foi criado. Com isso, ao clicar ali, eu não preciso pegar todas as conexões de novo, tá bom? Então vamos dizer aqui, exemplo teste. Muito bem. O tipo da base que nós vamos criar. Se fosse uma base in memory, seria na memória quando encerra a aplicação. Todos os dados cadastrados se perderiam. Standalone, HSQL Database Engine Standalone. Standalone significa que é uma única conexão. E esse é o padrão que nós vamos usar didaticamente. O server, então, aceitaria mais de uma conexão. O web service seria as configurações específicas para funcionar um web service, onde ele cria um pool de conexões e por aí se vai. Tem outros tipos de conexões possíveis, tá ok? Nós vamos sempre estar usando standalone, certo? Driver. A assinatura do driver para conversar com o HSQLDB é essa daqui, org.hsqldb.jdbc driver. Então essa é a assinatura da classe, esta é a classe JDBC driver que tem todos os métodos padrões JDBC do Java, né, JDBC, para fazer o banco de dados funcionar e a classe e o cliente funcionar. Muito bem. A URL. A URL define aonde ficará a nossa base. JDBC, HSQLDB, file, é o default, é a string default no HSQLDB antes do caminho de definição da base. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir um caminho para essa base. Aqui eu tenho já definido, está aparecendo, dentro do meu workspace eu tenho um projeto, workspace Eclipse, né? Um projeto conectando DB. Nesse conectando DB tenho o meu projeto, vou criar essa base dentro do projeto, e esse sempre é um padrão para academicamente interessante, para que quando eu mando o projeto para avaliação, mando o projeto para alguém, a base já está indo junto. Na prática, efetivamente, não se coloca a base dentro do projeto. A base está no servidor e o meu aplicativo conecta a base que está no servidor. Mas academicamente, quando eu mando o aplicativo para correção para o professor, a base já vai junto para que eu possa rodar, para que o professor possa rodar a aplicação. Vamos criar essa base na pasta útil. Essa pasta útil não é padrão do Eclipse no criação de um projeto, eu que criei manualmente. Então, este é o caminho de onde vai ser a minha base. Vou copiar este caminho, Ctrl C, e vou colocar este caminho, olha aqui, ó, pessoal, exatamente depois dos dois pontos, file dois pontos, apaga tudo e coloco este caminho. Este caminho
é aonde ficará a minha base. Acrescentei uma barra e o nome da base. O nome, vou ser muito criativo, exemplo, teste. Ou seja, o caminho que eu copiei, aonde vai ficar minha base. Dentro deste caminho, dentro desta pasta, depois do útil, né, eu defini no meu aplicativo aqui o nome da minha base, exemplo teste. User, SA, é o usuário de conexão nessa base, password é a senha. Para conectar não tenho nenhuma configuração definida de senha, então só deixo em branco. Ok. Quando dou este ok, na pasta aonde eu tinha definido que seria útil, que seria o meu caminho, agora eu tenho exemplo teste 1, 2, 3, 4, 5 arquivos, que ao criar a base, ao dar aquele ok, ele cria como sendo a minha base, tá bom? Ele mostra o caminho de onde está a base. C users Martin workspace conectando db útil exemplo teste. Até este útil barra é o caminho da base. Exemplo teste já é o nome da base, que ele criou 5 arquivos com extensões diferentes referente a essa base. Não tem nenhuma tabela dentro desta base. Nós vamos criar agora uma tabela. Para facilitar o nosso exemplo, eu já deixei dentro desse meu projeto do Eclipse um script em SQL para criar essa tabela. Ou seja, create table, usuário, estou criando uma tabela usuário com os campos ID, nome e e-mail, sendo que o ID é do tipo identity, primary key, é uma chave primária e é autoincremento. Nome varchar 50, e-mail varchar 50. Copiei essa instrução SQL e vou executar dentro da minha interface com o HSQL. Colei, execute. Automaticamente já aparece ali do lado a tabela que foi criada. Campo ID, nome, e-mail. Muito bem, é assim que se cria uma base e as tabelas que eu preciso no meu HSQLDB. Perfeito? Muito bem. Próxima etapa. Apresentação é preparar o Eclipse com o jar. O jar é aquela biblioteca que serve tanto de server quanto o client para conectar, para gerenciar essa base que acabamos de criar. Bom, no projeto que mostrei, dentro do meu workspace, está lá conectando o DB, esse é o projeto Eclipse, eu coloquei esse jar dentro da pasta lib. Criei uma pasta dentro do meu projeto do Eclipse, chamado lib, de library, né, biblioteca, e colei ali o hsqldb.jar. O fato de estar colado dentro do meu projeto não significa que o Eclipse já reconheça. Tá bom? Então, como que eu faço para o Eclipse reconhecer? Quando eu mando listar o conteúdo do meu projeto, aparece a pasta lib e aparece o arquivo hsqldb.jar, mas ele não aparece como biblioteca. Eu tenho que fazê-lo ser reconhecido, esse hsqldb.jar, fazer com que seja reconhecido como biblioteca. Qual é o procedimento? Segundo botão em cima do... Tem vários caminhos. Este é o que eu acho mais simples. Em cima do nosso projeto, do nome do projeto, segundo botão em cima, e vamos procurar aqui Build Path. Configure Build Path. Configurar o Build Path. Na aba Libraries, eu vou adicionar um jar. Aquela minha biblioteca é um jar e eu vou adicionar no meu projeto. Meu projeto é conectando database, tenho a pasta library que está lá dentro, o meu jar. Seleciono, dou um ok e ele já fica reconhecido dentro do meu projeto. Então, dou um ok. Desta maneira, o nosso Eclipse agora, ele já está referenciando uma biblioteca, referenced libraries, hsqldb.jar. Então, o Eclipse está reconhecendo, ele tem o .jar dentro do projeto e reconhece esse .jar como uma biblioteca a ser usada no projeto. Bom, até este ponto, o que nós fizemos? Preparamos o Eclipse com o jar. Nós tivemos uma visão geral do HSQLDB, criamos uma base de dados e preparamos o Eclipse para trabalhar com o jar.
Na sequência, o próximo passo é criar a classe de conexão, a classe JDBC de conexão com a minha base, com a base que criamos, e continuar construindo o projeto Java, codificar o sistema. E isso fica para outra videoaula. Beleza, pessoal? Até este momento, ficamos por aqui. Até mais!